Você quer ler boas HQs do Superman e não sabe por onde começar? Hoje aqui no Kryptonita eu dou o caminho das pedras e falo de 5 HQs indispensáveis para qualquer fã do Azulão. Que demais! E já para começar em grande estilo, eu quero falar dessa HQ aqui. Grandes Astros, de Grant Morrison e Frank Kitley, de 2005, que foi lançado em 2005 e foi até 2008. Grant Morrison é sem dúvida nenhuma um dos maiores nomes dos quadrinhos de todos os tempos. Ele tem publicações muito aclamadas e muito queridas pelos fãs até hoje, como Homem-Animal, Patrulha do Destino, a própria Liga da Justiça, onde ele escreveu algumas histórias, mas em 2005 a grande chance chegou para Grant Morrison para fazer uma história do Homem de Aço. A história faria parte do selo All Star, que seria uma série de histórias que não teria ligação cronológica com nenhuma história que estava sendo publicada dos heróis da DC. Ou seja, os escritores tinham liberdade para usar qualquer coisa que quisessem e qualquer elemento da história do personagem que ele quisesse também. Morrison não tinha intenção de fazer uma nova história de origem do Superman e nem trabalhar em outras histórias clássicas do Azulão, e sim criar uma história que fosse universal e atemporal, que mostrasse o que o Homem de Aço representava, e assim nascia Grandes Astros Superman, considerado aí por muitos uma das melhores histórias do Superman. They only have one chance to save the world. My last adventure is about to begin. Aqui o Morrison consegue usar todos os elementos principais do cânone do Superman. A gente tem o Jimmy Olsen sendo o Jimmy Olsen, aquele fotógrafo curioso, a Lois Lane sendo a intérprete repórter que ela sempre foi, o seu grande vilão Lex Luthor, até a cidade de Kandor, que é a única ligação do Superman com o seu povo, a Fortaleza da Solidão e muitos outros elementos da história do Super. Uma coisa que ele também faz muito bem nessa HQ é que era feito também na Era de Prata do Superman nos quadrinhos, que era diferenciar o Superman do Clark Kent. O Clark Kent sendo aquele repórter tímido, introspectivo e até desastrado, e o Superman sendo aquele cara impotente, super-herói, forte, que a gente costuma conhecer. A principal ideia dessa HQ é lembrar pro fã de histórias em quadrinhos, fãs de super-heróis, por que o Superman é tão importante. Não porque ele foi o primeiro super-herói a ser criado, ou porque ele tem poderes inigualáveis, mas sim pela sua bússola moral e por representar os altos valores que ele levava consigo. Um ser tão poderoso que poderia ter subjugado a humanidade com tanta facilidade, mas que, no entanto, decidiu que iria ser alguém leal, amigo e servir como um símbolo de esperança. Grandes Astros Superman ganhou prêmios, ganhou diversas críticas positivas e até uma animação em 2011. If I die, you die first! Did you ever think that it would end like this? E essa aqui é para você que gosta de história literalmente falando, Entre a Foice e o Martelo, de 2003, de Mark Millar. Que história sensacional, gente. Eu já comentei um pouco sobre ela aqui em Kryptonitas anteriores, e é uma história também que não é da linha cronológica das histórias da DC, é uma história à parte. O que acontece? Imaginem você se o Superman não caísse em Kansas e fosse criado por Jonathan e Martha Kent. Não, a nave cai na União Soviética. Só esse fator acaba mudando totalmente a personalidade do maior super-herói de todos, que passa a prezar os valores socialistas. Ou seja, nessa HQ a gente tem uma história totalmente diferente do Superman, uma história totalmente curiosa, e a gente acaba aprendendo um pouco de política, de comunismo, de socialismo. Então ela mistura elementos da ficção, que é o Superman, até outros personagens como o Batman, a Mulher Maravilha, tendo aí os seus valores totalmente invertidos, com figuras polêmicas que existem na vida real, como o próprio Stalin e John Kennedy. A HQ é um grande sucesso do currículo do Superman nos quadrinhos e também ganhou uma animação em 2020, que também foi muito elogiada. Notícias extraordinárias chegam da União Soviética. Histórias de um ser com poderes e habilidades muito além dos homens mortais. Como eu disse, senhor presidente, claro, eu entendo a preocupação, mas garanto que a empresa Luthor está com tudo sob controle.
Eu não culpo aqueles que têm medo de mim, pois foram ensinados a ter medo a vida inteira. Baseado na aclamada história em quadrinhos da DC. Esse é um mundo onde os fortes mandam. E agora passando numa HQ pesada do Super para uma HQ mais leve, mas não tão menos importante, que é a HQ As Quatro Estações. Passa o inverno, chega o verão. Não é essa música, gente. A dupla Deep Loeb e Tim Sale é conhecida pelos fãs de quadrinhos por produzir histórias para DC que marcaram a década de 90, como Batman, o Longo Dia das Bruxas. Esses dois artistas, quando eles trabalham juntos, eles têm uma característica bem marcante, que é mostrar o lado humano dos heróis. Mostrando, por exemplo, o romance de Bruce Wayne, o Batman, com Selina Kyle, a Mulher-Gato, ou até mesmo o drama de Peter Parker ao perder a sua amada Gwen Stacy. Com o Superman, eles viram uma possibilidade muito boa de mostrar o lado humano dele, que é uma das coisas que eu mais gosto nesse herói. Em Superman, As Quatro Estações, a gente não acompanha só o Superman, e sim o seu alter ego Clark Kent, nos momentos de maior mudança da sua vida, separadas em 4 capítulos, que são as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno, sempre sendo narrada por um personagem importante na vida do Superman e do Clark Kent. Jonathan Kent, o pai do herói, narra o desabrochar de Clark Kent na passagem da primavera, contando os anos que viveu em Smallville. Sua, vamos dizer assim, rival e futura esposa Lois Lane expõe seu ponto de vista sobre a chegada do Superman a Metrópolis, na passagem do verão, onde o mesmo se apresenta como o salvador da cidade. Já o rival e vilão Lex Luthor, no outono, começa a pôr em dúvida o papel do herói na cidade, mostrando que nem tudo pode ser resolvido com a força bruta e os punhos. E por último, Lana Lang, o primeiro amor de Clark, que acaba narrando como foi sua separação dela com o herói e como é viver longe dele, já que ela ainda mora em Smallville. As Quatro Estações é sem dúvida uma das HQs mais humanas do Superman, que traz o Super como a gente gosta de ver, e uma das minhas favoritas. Foi criada lá em 1998. Gostei dessa. E de 98 a gente vai para 2018 com essa HQ aqui, ó, Superman Alienígena Americano, criada por Max Land, que é um fanático pelo Superman. Ele ama esse herói. Nada como um cara que ama o Superman fazer uma história dele. Qual é o resultado? É uma história excelente, focando em 7 fases diferentes da vida do Azulão e tendo uma equipe artística diferente para cada uma delas. Alienígena Americano é uma saga chamativa desde o princípio. Durante os 7 arcos que são mostrados aqui, um totalmente diferente do outro, a gente vê até o pequeno Clark Kent descobrindo seus poderes com a criação dos seus pais, até um Superman já todo impotente lutando com muito sangue com o malvado Lobo e até brigas com o Lex Luthor. Então é muito legal essa HQ aqui, é super gostosa de ler e vale a pena ler cada um dos 7 contos que o nosso querido Max Landis traz para os fãs do Super. O miserável é um gênio! E para finalizar com chave de ouro, vou trazer uma HQ aqui antiga do Superman, de 1992. Essa aqui é a versão mais atualizada, que é aqui, ó, A Morte do Superman. Para quem não sabe, uma curiosidade, ela foi criada numa época em que as histórias em quadrinhos do Super não estavam vendendo tanto. Aí eles falaram, vamos matar o Superman? Vamos! Aí mataram o Superman e qual foi o resultado? Uma das HQs mais vendidas do Azulão de todos os tempos. A premissa é tão simples quanto o título. O Superman entra em combate com um aparentemente imbatível monstro chamado Apocalipse, nas ruas de Metrópolis. Com o desfecho da batalha, ambos os combatentes morrem. A história tem um desenrolar muito bom e acontecem várias coisas durante toda a história que só você lendo para saber. E além de ter sido vendida a rodo, a HQ também ganhou várias adaptações na TV, no cinema, né? Por exemplo, em Batman vs Superman, a gente vê isso acontecendo, ganhou animação própria. E até em Smallville, a gente vê lá o Superman lutando com o Apocalipse. Não sei de que buraco você saiu, mas eu vou mandar você de volta. Ninguém vive pra sempre. Não pode ir atrás daquela criatura de novo. É suicídio. Tenho que voltar pra minha missão. A cidade precisa de mim. A Morte do Superman. E essa, assim como as outras 4 HQs, são HQs sensacionais do Superman. Eu peguei aqui
a nata da nata, as minhas 5 HQs favoritas, mas eu quero saber de você que está vendo esse vídeo. Comenta aqui que HQ do Superman que eu não falei aqui, que você gosta muito e o que você acha dessas histórias que eu falei aqui. Não esqueça também de deixar sugestões, que outros heróis você quer que eu fale de HQs famosas aqui, HQs legais. Deixa aqui nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um beijo na alma e até o próximo Kryptonita.